que o presidente Lula e Celso Amorim, o assessor especial de assuntos internacionais da presidência, discutiram o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. A diplomacia brasileira, inclusive, tem que avaliar como essa tensão do Oriente Médio pode, de certa forma, interferir no encontro entre Lula e Donald Trump, marcado para este mês na Casa Branca. Janaína Camelo já está ao vivo conosco e vai trazer todos os detalhes, é claro, as preocupações por parte do governo brasileiro. Janaína, seja bem-vinda, uma boa tarde. Muito boa tarde para você, Cássius. Essa conversa por telefone aconteceu para que Celso Amorim consiga colocar ali o presidente Lula a par de toda a situação que está acontecendo no Oriente Médio, né? Ainda informações preliminares ali, mas o presidente segue monitorando isso e o assessor da Presidência da República para Assuntos Internacionais, e essa é a missão ali de Celso Amorim, foi deixar o presidente Lula a par dessa situação. Mas tudo está sendo avaliado ainda, todos os desdobramentos, possíveis impactos para o Brasil, isso tudo foi discutido nessa ligação, mas uma coisa ainda é certa, já é certa, Cássio, de que a postura do presidente brasileiro, do presidente Lula, é de não ter uma crítica mais direta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, inclusive porque tem essa conversa já, né, marcada para os próximos dias. Ainda não tem uma data oficial dessa visita, mas é ali entre os dias 16 ou 17 de março. E a ideia, inclusive, que foi conversado nesse telefonema hoje, foi de que o presidente ele possa se colocar à disposição, o presidente brasileiro, o presidente Lula, se colocar à disposição ali nessa conversa com o Donald Trump, de ser um mediador também nesse conflito. Mas a postura, por enquanto, vai ser essa, de defender a pacificação, a postura do Brasil. Defender a pacificação, a negociação, o que foi dito, por exemplo, na nota do Itamaraty, que foi divulgada no último sábado. Outro ponto que também foi tratado nesse telefonema, porque o presidente Lula lembrou o Celso Amorim de uma proposta que o Brasil fez junto com a Turquia e o Irã lá em 2010, mas que foi rechaçada pelos Estados Unidos, que era o seguinte, de que parte do urânio enriquecido do Irã ficasse na guarda internacional, na prática, no território da Turquia. Isso poderia ali facilitar algumas negociações, possibilitar algumas negociações, mas essa proposta ela não foi aceita. Celso Amorim e o Lula conversaram por telefone, Cássio, porque o presidente Lula está aqui em Brasília e Celso Amorim ele está no Rio de Janeiro, ele vai participar de um evento hoje, mais tarde, na UFRJ, inclusive é um evento para ele falar sobre o cenário internacional, o Brasil e o cenário internacional em 2026. Agora, olha só, quem conversou hoje também com a imprensa foi o embaixador dos Emirados Árabes, e ele convocou uma coletiva de imprensa, agradeceu inclusive a postura do Brasil na nota que foi emitida no último sábado, e também quem falou com jornalistas hoje, deu um pronunciamento sobre essa questão do Irã, foi o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele disse o seguinte, que hoje em dia, todos os países estão muito fortemente armados e, por isso, a única arma mesmo que deve ser funcional é a arma da diplomacia. A gente separou um trecho desse depoimento do ministro, a gente vai ouvir agora. Todos os países sabem que os outros são fortemente armados. Uns têm bomba atômica, outros têm equipamento maior, mas desarmado não tem mais ninguém no mundo. De maneira que eu acho que nós vamos viver permanentemente nesse conflito. A rede social fez com que todos nós nos conectássemos, nós não temos mais barreiras nem fronteiras, tudo nos toca, mas por enquanto nós estamos nos informando. O general ontem me passou um informe muito completo de como estava a situação, e assim como foi na Venezuela, ou nesses países onde a gente tem perspectiva de ter problema, nós estamos preparados, não para agredir. Então, a Força Armada Brasileira existe para dissuasão, nós protegemos o nosso país. Quando eu digo que nós precisamos de investir mais em defesa, é para defender o que somos, o que temos, as nossas riquezas, que são muitas. Temos forças que são muito menores do que as nossas necessidades, de maneira que eu sou permanentemente um otimista. Múcio Monteiro, Cássio, também disse que conversou com o chanceler Mauro Vieira, falou sobre a questão de repatriação, mas que tudo isso deve ser tratado exclusivamente pelo Itamaraty, questão de repatriação, enfim. Lembrando que Mauro Vieira também tem conversado com diplomatas ali dos países da região, viu, Cássio?
Ô, Jana, também hoje o chanceler Mauro Vieira conversou, com o chanceler dos Emirados Árabes sobre o conflito no Oriente Médio e também sobre o fechamento do espaço aéreo. A gente lembra que os brasileiros, há uma comunidade grande em alguns países do Oriente Médio, há essa preocupação para as famílias que querem retornar ao território brasileiro. Exatamente. Esse telefonema, segundo o Palácio Planalto, serviu também para conversar sobre esse assunto, sobre o fechamento do espaço aéreo. E, segundo o que disse o Itamaraty, foi um telefonema a pedido do chanceler dos Emirados Árabes, que é o Abdullah bin Zayed, para falar sobre a situação, então, do Oriente Médio, sobre o fechamento do espaço aéreo. Muitos brasileiros presos nos aeroportos de Abu Dhabi, de Dubai, voos que estavam saindo aqui do Brasil em direção ao Catar, ao Emirados Árabes, precisaram retornar, voltar para o território brasileiro. Então, tudo isso ainda está sendo negociado, está sendo discutido, viu, Cássio? Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade ou até mesmo uma nota oficial por parte do governo Itamaraty, a gente volta a conversar com a Janaína Camelo. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir e começar contigo essa discussão, porque a gente viu nessas últimas notas oficiais que foram divulgadas pelo governo brasileiro, o próprio governo aí pregando o diálogo, trazendo inclusive que seria esse caminho mais viável. Em nenhum momento apontou dedos, em nenhum momento o governo brasileiro julgou ou até mesmo condenou os ataques. Só defende a soberania, como o próprio presidente Lula já deixou muito claro, é o único item negociado na pauta, mas o governo brasileiro, mais uma vez, tentando manter uma certa distância desses conflitos, até mesmo porque mantém boas relações tanto com o Irã como também com os Estados Unidos. Como é que você avalia esse posicionamento por parte do Itamaraty, do governo brasileiro em relação a esses conflitos? Pois é, olha, é uma tradição brasileira, está na nossa Constituição, o Constituinte colocou de uma maneira muito clara o respeito à autodeterminação dos povos e a saída negociada pelo diálogo, sempre preservando a paz. Nós aqui na região temos essa cultura de paz. O Brasil não se envolve em uma guerra há séculos, desde a Guerra do Paraguai, para se ter uma ideia. Mas a segurança, a defesa, ela é um sistema que não pode ser acionado de uma hora para outra. Eu costumo comentar que é como a manutenção. Se você não faz a manutenção na sua empresa, na sua casa, a qualquer momento pode acabar a água porque não houve manutenção na caixa d'água, ou um estouro de um curto-circuito porque não houve manutenção na parte elétrica, e assim por diante. Então, a defesa de um país, ela tem que ser mantida. E o ministro José Múcio, que é um grande ministro que faz uma integração muito boa, é um civil, que é ministro da Defesa e foi a origem do Ministério da Defesa exatamente para ser comandado por um civil, é assim no mundo inteiro, ao lado do comandante do Exército. Hoje, inclusive, essa fala dele foi na incorporação de mulheres no Exército. É a primeira vez na história, que aquele serviço militar obrigatório que os homens são obrigados, aí abriu-se nesse ano sobre a possibilidade e as mulheres foram integradas às Forças Armadas nesse serviço militar. Então, assim, ele está fazendo um relato muito interessante. O Brasil não está investindo nas Forças Armadas. Isso, em certa maneira, já colocou o Brasil numa dificuldade. Eu me lembro que José Sarney, quando era senador, fez um alerta muito importante de que a Venezuela tinha comprado caças, muitos fuzis, carros de combate e desequilibrou naquele momento. Ou seja, se transformou numa grande potência aqui da região e deixou o Brasil para trás. Ou seja, ou frearia a Venezuela ou o Brasil entraria numa corrida armamentista que é cara. A defesa é muito cara e o Brasil está muito carente de defesa num momento crucial do mundo, Então, é uma situação muito complexa essa de ter que investir em defesa quando falta recursos aí para as coisas mínimas do dia a dia de governo. Mas, de qualquer maneira, a fala do ministro José Múcio é muito importante e um alerta. Não existe mais país desarmado no mundo. Todos têm armas, E o Brasil? Não pode fazer frente. O Brasil não tem um artefato nuclear, não pode desenvolver.
é impedido pela Constituição. Eu não conheço outro país que tenha na própria Constituição o impedimento para se construir. O deputado Kim Kataguiri não foi levado a sério, mas ele apresentou uma emenda acabando com isso. É preciso acabar. O Brasil, para enriquecer urânio para o submarino nuclear, teve dificuldades e sofreu vetos. Nós somos fiscalizados porque, além da Constituição, o Brasil assinou vários tratados internacionais de não proliferação de armas nucleares. A gente não pode enriquecer urânio, nem mesmo para a propulsão nuclear de um submarino. Então, é uma nova realidade. Acho que o Brasil tem que voltar a entender essa realidade e saber que é preciso investir, sim, em Forças Armadas. Isso é defesa. Um país como o nosso, com as riquezas que temos, não podemos ficar passivamente esperando o que vai acontecer. O Alangani, eu quero te ouvir também, porque como você analisa a possibilidade do Brasil trazer para a mesa de negociações esse tom pacificador, mas também quanto isso será importante na discussão e, é claro, no encontro presencial entre Lula e Trump? Olha só, eu vejo que o Brasil não tem que tomar um partido, não tem que se meter nisso daí. Então, acerta com este tom mais cauteloso do Itamaraty, até porque tem um encontro com Trump. Então, tudo que o Brasil não precisa agora é um tipo de provocação. Chegar lá para o Trump, dizer que é injusto ele bombardear, esse tipo de coisa, né? Então o Brasil não tem que se meter, o governo brasileiro tem que defender os interesses do Brasil, então não tem que defender nem interesse dos Estados Unidos, tampouco defender os interesses do Irã. A diplomacia brasileira é muito habilidosa nesse sentido, o governo não, o governo geralmente em política externa comete suas gafes, então deixa isso para o Itamaraty, porque o Itamaraty tem uma tradição diplomática e sabe lidar muito bem com estas questões. A gente tem um interesse, um encontro com o Trump em relação às tarifas e também às terras raras na mesa de negociação. Valeu, Alangani. Bom, meus amigos, 5 horas em ponto. Pessoal da rádio, seja muito bem-vindo ao nosso 3 em 1. Eu sou o Cássio Zeyman e te faço companhia nessa próxima hora com as principais informações do Brasil e do mundo. A gente está repercutindo ao longo de todo o dia todos os desdobramentos envolvendo esse terceiro dia de conflito entre os Estados Unidos e o Irã e, é claro, os impactos políticos e econômicos aqui no território nacional. Seu Fábio Perna, eu quero te ouvir. Você acredita que o próprio presidente Lula, ele tem uma força, ele tem voz para se tornar um grande pacificador internacional ou um grande player nesse sentido, já que ele tentou, pelo menos nesse terceiro mandato, essa postura, ou pelo menos esse personagem de conversar com diferentes lideranças, de diferentes ideologias? Lula tem essa força ou ainda não? Eu tento imaginar hoje, Cássio, quem é que tem essa força? É um mundo com cada vez mais conflitos que vão se estendendo mais. A guerra da Ucrânia, muita gente apostou que fosse ser um conflito rápido. Né? Ele está só que se alaça, né? A gente tem todo dia informações de bomba daqui, bomba daqui. Teve professor que falou que em uma semana a Rússia seria liquidada. Corta agora para 4 anos. Nossa. Então, quer dizer, já mudou o presidente nos Estados Unidos, já mudou o presidente do Brasil, já aconteceu um monte de coisa e o conflito está lá. Semana passada completou 4 anos. Na questão do Oriente Médio, quando ocorreram aqueles bombardeios a Teherã no meio do ano passado, muita gente achou que, bom, agora vem aí uma solução negociada e vai tudo se acalmar. Quer dizer, 7, 8 meses depois, a gente vê não só o recrudescimento desse conflito, como agora também se alastrando por outros países. Então não é uma questão do presidente Lula ou do presidente Trump ou de algum líder europeu. O fato é que hoje não há liderança no mundo capaz de juntar todas as partes em conflito para se tentar buscar uma solução. Está cada vez mais difícil. E o presidente Trump, decididamente, não é esse personagem. Ele é um beligerante por natureza, ele não é um pacifista, como, aliás, ele tentou se vender. Vejam só, como é que no momento em que ele lança lá o Grupo pela Paz, lá em Gaza e tal, justamente nesse momento,
ele acaba, de alguma forma, dando combustível a um conflito que arrasta para dentro de uma guerra um monte daqueles países ali da vizinhança. Então não tem cabimento. Então, o fato é que é um momento de carência de grandes estadistas para tentar uma negociação para isso. Agora, queria chamar a atenção porque no bloco anterior a Janaína citou, então, a história da negociação de 2010. Gente, 2010, esse conflito, ele já causava preocupação e naquele momento já havia iminência do Irã fazer a bomba. Muito bem. Já se passaram 16 anos. Nem o conflito acabou e nem a bomba surgiu. Mas, em compensação, regimes caíram, teve bombardeio para todo lado e tal. Então, é um ambiente de total irracionalidade. E, de fato, o ministro Celso Amorim, o ex-ministro Celso Amorim, tem razão quando dizia que aquela proposta de Brasil e Turquia ela tinha sido a melhor de todas, sabotada, diga-se, reconheça-se, por Hillary Clinton. Porque a mãe daquilo foi uma carta que o governo Obama mandou para o governo Lula, dando ao Brasil uma suposta procuração para abrir essa negociação. E fizeram isso porque acreditavam que o Brasil, pelo fato de não ter tamanho, ia guardar essa carta no freezer e nada. O Lula, que enfim, você gosta muito de aparelho, pegou o negócio, temos uma chance aqui. E abriu-se uma negociação, e uma negociação séria. E quando viram que aquilo podia ser fechado sem a participação americana, vamos sabotar esse negócio. Até pus o livro aí, nas redes sociais, porque vale a pena ser lido, a história é muito boa. Ô Zé Maria Trindade, inclusive, diante também até desses ingredientes que o Piperno trouxe, ficou cada vez mais inviável, difícil a participação, pelo menos a adesão do Brasil dentro desse Conselho de Paz que foi criado por Donald Trump devido a esse novo conflito. Se antes, em relação à reconstrução de Gaza, o Brasil já mostrou uma certa resistência, agora com esse avanço das tensões no Oriente Médio, fica cada vez mais difícil, inclusive no encontro programado entre Lula e Trump, deve ser uma das pautas. E, é claro, o desafio do Lula tentar sair pela tangente ou até, pelo menos, não gerar um desgaste com o Trump? Olha, eu conversava agora há pouco com profissionais da área de comércio exterior e de análise de risco internacional, né? E a média geral de pensamento aqui, inclusive do Itamaraty, é de que está cada vez mais difícil esse tom de neutralidade do Brasil. E o Brasil, como todo país, vai ter cada vez mais que se posicionar. E nós estamos aí às vésperas exatamente desse encontro lá em Washington do presidente Lula com Donald Trump. A equipe do Itamaraty já está nos preparativos e analisando tudo exatamente. E há uma certeza, haverá sim influência desse momento, desta crise no Oriente Médio, desta nova guerra aberta, né, dos Estados Unidos, e haverá uma cobrança, mesmo que implícita, sobre um posicionamento do Brasil. Se o Brasil é aliado ou não dos Estados Unidos, né? Então, assim, a gente vê claramente que há aqui, internamente, uma linha de discordância ideológica, inclusive, sobre o alinhamento direto com os Estados Unidos, e o posicionamento do governo é de que não. O Brasil não viu com bons olhos o ataque dos Estados Unidos ao Irã. E o Irã agradeceu, o representante aqui em Brasília, o embaixador, agradeceu o posicionamento do Brasil, dizendo que foi muito importante. Então, está cada dia mais difícil esta neutralidade, né? E o Brasil, o governo está indo para essa conversa, porque não é só o presidente Lula, é o governo, né? Ele representa o governo brasileiro, para uma conversa direta com o presidente Donald Trump. Então, agora a situação ficou muito mais sensível. O Celso Amorim, esse chanceler do Brasil, é muito preparado, ideologicamente muito afinado com o grupo do PT e com o presidente Lula, conhece muito de relacionamentos internacionais em conflito, né? E ele é a figura central deste momento no governo. Tradicionalmente aqui, o ministro de Relações Exteriores, ele tem os poderes, né, do Itamaraty, a parte burocrática, mas o assessor especial para assuntos internacionais
tem uma proximidade maior com os presidentes da República. O gabinete dele é no Palácio do Planalto, no mesmo andar do presidente, e fala sempre com o presidente. Então, o Celso Amorim é a figura central. Soube que o presidente Lula está cobrando muita informação e resumo do que está acontecendo no Oriente Médio e sobre reações de outros países.